Sim, Pai, nós honramos e reverenciamos a Sua presença nesse lugar, nessa noite. Nós queremos entregar ao Senhor esse culto. Nós cremos que a Tua vontade se fará no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61, verso 1. Aleluia. Sabe, antes de eu ouvir, eu estava ali orando para vir, e a palavra que veio ao meu coração foi a palavra que Maria disse ao anjo. Ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Você pode dizer isso comigo? Se você for um homem, não diga a serva não, tá? Diga o servo. Amém? Eu vou dizer da minha forma, tá? Eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Aleluia. Você tem consciência do que você falou? Porque eu vou te falar, irmãos, essas palavras que Maria falou para o anjo, o que veio depois dela foi muita perseguição. O pastor devia ter dito antes. Mas é bom dizer depois, irmão. Aleluia. Porque para cada perseguição que vai haver na sua vida, haverá o escape. Amém, querido? Para cada falta, há provisão. Aleluia. Isaías capítulo 61, no verso 1, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Quantos creem que aqui o Senhor fala a respeito dos dois lados da moeda? Aqui fala do lado de Jesus, que foi enviado para libertar, e aqui fala do lado daqueles que foram libertos por Jesus. Nesse texto aqui, nós estamos do lado daqueles que foram libertos. E a nossa realidade hoje nós fomos libertos. Ele diz aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Éramos nós que estávamos quebrantados, éramos nós que estávamos cativos, éramos nós que estávamos algemados. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e Ele nos pôs em liberdade. No versículo 2 a Bíblia diz assim, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. A única parte desse versículo que se cumpriu plenamente é a primeira parte, que diz apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo esse ano. E quando a Bíblia fala aqui sobre um ano, a Bíblia não está falando sobre um ano em especial. A Bíblia está falando sobre uma estação. A estação que nós estamos vivendo, que é a estação da igreja, é a estação do ano aceitável do Senhor. As portas dos céus estão abertas sobre nós. Hoje pela manhã eu falava um pouquinho sobre isso, quando eu mencionei uma passagem que Jesus responde a Natanael. E a Bíblia fala que ali Natanael, ele é chamado por um dos discípulos, e quando ele é chamado por um dos discípulos, a Bíblia fala que ele diz, olha aí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí um dos discípulos responde, vem ver. E quando Natanael vai lá e se achega e se apresenta diante de Jesus, a Bíblia fala que Jesus olha para Natanael e diz, olha, eu te vi. Ele fala para Natanael, eu te vi assentado debaixo da figueira. E aí Natanael, ouvindo aquelas palavras, reconhece que ele era o Filho de Deus. E aí ele fala, porque eu te falei isso, você crê? E ele fala assim, a partir de hoje você vai ver os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem ali, que é o próprio Jesus, ele é a palavra. A palavra, ela está presente na nossa boca e no nosso coração. Toda vez que você abre a sua boca e você fala a palavra, aleluia. Toda vez que você abre a sua boca e você fala a palavra, você está apto a contemplar os anjos de Deus descendo e subindo para fazer cumprir a palavra. Ele mesmo disse a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.
A mesma Bíblia diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, sem antes cumprir aquilo pelo qual foi proposta, sem antes cumprir aquilo que me apraz, aquilo que me dá prazer, aquilo pelo qual ela foi enviada. Irmão, a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará para Ele vazia, mas a sua confissão, a sua declaração de fé alinhada com a palavra, quando você fala, as palavras que saem da sua boca não voltarão para você vazia. Então, quando a Bíblia fala aqui sobre o ano aceitável do Senhor, a Bíblia está falando sobre esse tempo que nós estamos vivendo. As janelas dos céus estão abertas. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas toda vez que a Bíblia fala sobre a janela do céu aberta, significa uma enxurrada de bênçãos. Segura esse versículo aqui. Eu queria que você fosse comigo aqui para o livro de Malaquias, capítulo 3. Eu não vou falar sobre dízimo hoje, mas eu quero usar aqui uma expressão que é usada em Malaquias capítulo 3, no versículo 10. Olha o que Deus diz para aqueles que andam na palavra. Ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmão, aquilo que está descrito em Malaquias capítulo 3, verso 10, se cumpre na minha vida e na sua vida quando nós estamos andando na palavra. Na palavra há poder, na palavra há prosperidade, na palavra há cura, na palavra há saúde, na palavra há vigor, na palavra há força. A palavra de Deus é violenta, irmão. Aleluia! A Bíblia diz, irmão, que a palavra é como um martelo que quebra uma pedra. A palavra de Deus é violenta. Quando você faz uso da palavra de forma correta, aquele poder que está na palavra, o dunamis de Deus, ele faz parte da sua vida, ele se manifesta na sua vida, irmão, amém? Aleluia! A palavra de Deus tem o poder de quebrar coisas, de desconstruir coisas. A Bíblia diz, irmão, que a palavra de Deus, que é Jesus, veio para desfazer as obras do diabo. Então a palavra é violenta. A Bíblia diz, lá no livro de Lucas, capítulo 10, verso 19, diz: eis aí vos dou poder e autoridade para pisardes. A palavra pisar ali, ela tem uma conotação de destruir. A palavra pisar ali em Lucas 10, 19, tem uma conotação de fazer, dissolver, de quebrar o poder do inimigo. Então é por isso que com propriedade eu falo, a palavra de Deus é violenta para o propósito pelo qual ela foi designada. O problema é porque muitas vezes nós damos a palavra violência de uma forma errada. Ele foi violento com ela. Não, use da forma correta. A palavra de Deus é violenta para destruir a tristeza. A palavra de Deus é violenta para destruir a maldade. A palavra de Deus é violenta para quebrar com o pecado, com as amarras que prendem você, com aquela falta de ânimo. A palavra de Deus é violenta, irmão, para levantar você hoje à noite, querido. Oh, glória a Deus. Aí ele fala aqui, volta lá para o livro de Isaías. Livro de Isaías, no capítulo 61, nós estávamos, né? Oh, glória a Deus. Olha o que ele fala aqui, verso 2, Isaías 61, 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr em liberdade os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. Irmão, tu já viu quando um papel é queimado? É interessante porque com toda a tecnologia que nós temos, é muito difícil você conseguir reconstruir um papel que foi queimado. É praticamente impossível. Uma vez que virou cinzas, acabou. Mas para Deus, irmãos, a cinza é justamente o objeto que Ele troca por uma coroa. O que significa dizer isso, pastor? Significa dizer que ainda aqui na nossa vida hajam áreas que estão em cinzas, Deus vai colocar uma coroa. Coroa é exaltação, coroa é honra, coroa significa mudança. Quando ele fala uma coroa em vez de cinzas, ele diz assim: eu posso mudar, eu posso transformar,
Eu posso operar nessa área que você é inoperante. Aleluia, eu posso. Diga assim, o Senhor fala, eu posso. Aleluia. Agora sabe o que é interessante? Um homem na Bíblia, ele entendeu esse eu posso de Deus. E ele foi ousado. Ele entendia que ele estava em Deus. E porque ele estava em Deus, ele também podia. É por isso que em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então uma coisa é certa: se Deus pode, você também pode. Diga assim, se Deus pode, eu posso. Bata no seu peito e diga assim, eu posso. Sabe por quê? Porque na força dele você é forte. Aleluia. Olha o que ele fala aqui, ó. E pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de... Eu te pergunto, irmão, do pranto sai o quê? Só uma pessoa respondeu. Do pranto sai lágrimas. Mas o Senhor fala que ao invés de lágrimas, Ele coloca óleo. O óleo na Bíblia simboliza o quê? Unção. E a unção, segundo Deus, é uma unção que despedaça o jugo. Então isso quer dizer que a lágrima vem por causa do jugo. O óleo vem porque há um poder no óleo para quebrar o jugo e despedaçar, desfazer a lágrima. Oh, aleluia. Chorar agora só de alegria, meu filho. Oh, aleluia. Chore de alegria. Dê um sorriso aí para alguém do seu lado. Diga assim para ela assim: eu sou lindo. Diga assim. Oh, aleluia. Aí ele fala aqui, ó: vestes ou veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eu fiquei perguntando, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Porque veste é algo que está por fora. Veste é algo que está por fora. Mas ele fala vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. É interessante, irmão, porque a única área em você que não fica angustiada é o seu espírito. Nós somos um ser em 3 dimensões, nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E o nosso espírito é a nossa parte que tem comunhão, que está diretamente com Deus. Mas existe uma outra parte em nós que é a nossa alma. A sua alma, ela está vivenciando o momento presente, ela está vivenciando as dificuldades do presente. Mas eu quero dizer uma coisa: nenhuma dificuldade, ela é tão grande quanto o poder de Deus. Nenhum problema é tão indestrutível que a palavra de Deus não possa ser violenta com ele ao ponto de destruir ele. Não pode. Então quando eu olho aqui, quando a Bíblia fala sobre vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a Bíblia não está falando sobre o espírito humano. A Bíblia está falando sobre atitudes de angústia, sobre ações de angústia. Então isso quer dizer que hoje à noite as vestes que você tem que estar vestido são vestes de louvor. Porque toda a influência de angústia que estava sobre você foi quebrada na cruz do Calvário. Aleluia. Então é a mesma coisa, né? É dizer assim, eu me lembro quando minha mãe, muitas vezes quando eu não queria vestir uma roupa velha, né? Eu lembro, ela usava mais ou menos a expressão assim: esse menino tem espírito de gente rica. Já ouviu isso dizer? Já ouviu isso já? Pronto. Irmão, a gente tem espírito de gente rica, não é? A gente tem espírito de Cristo, irmão. O espírito de Cristo. Porque a Bíblia diz que o espírito de Cristo habita em vós. Agora, é interessante, você entendeu aqui a palavra espírito, o que significa? Entendeu aqui? Vamos continuar? Olha o que ele fala aqui, ó. Aleluia. Minha mãe está falando ali. Eu não dizia não, isso, mãe, a senhora. Aí quando eu saio do culto, ela me pega: menino, tu fica dando exemplo da tua época de criança, né? Aleluia. Glória a Deus. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe que um carvalho, irmão, é uma planta muito poderosa. Eu não vou falar sobre carvalho hoje à noite. Eu tenho uma outra ministração para falar sobre isso. Mas quando ele usa aqui a palavra carvalho,
logo depois o que me chama a atenção é a palavra justiça. Justiça na Bíblia é uma posição. A Bíblia diz que nós somos transportados do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa forma como Deus usa de ter sido transportado, isso foi algo violento, irmão. Não sei por que essa palavra violento está na minha mente hoje. A gente tem que ser violento com as coisas do diabo, irmão. Violento. Aquele momento que você está dando asas à sua imaginação e o diabo levando você para a cova, seja violento e sair com esse negócio aí da sua cabeça, querido. Violento. Já percebeu que de vez em quando a gente está ao redor de pessoas que não estão crendo como a gente crê, aí elas começam a falar, ai, como era bom aquele tempo, né? Nada faltava, a gente tinha recursos. Que conversa é essa? Vou te falar uma coisa, meu irmão. O tempo presente e o tempo que está por vir é melhor do que o que eu já vivi. Diga isso comigo. O tempo presente e o que está por vir é muito melhor do que o que eu já vivi. Faça dessa a sua confissão diária. Não deixa o diabo dizer a você que o seu tempo passado foi melhor do que o tempo de hoje. Ah, eu tinha um emprego tão bom, ganhava tão bem. Mentira do diabo. Ah, minha empresa fluía tão bem. Mentira do diabo, irmão. Ah, como era bom, eu não sentia dor nas pernas. Eu estou todo entrevado hoje. Está entrevado por causa da sua confissão. Mude a sua confissão, irmão. Abre a tua boca para dizer como as coisas vão ficar e não como elas estão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, diz no princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Tem coisas na nossa vida que estão sem forma e vazia, só aguardando uma palavra que vai sair da minha boca, uma palavra que sairá da sua boca, uma palavra. Deus, quando olha para a terra, a Bíblia fala que Ele não fala como a terra estava. Ele começa a falar como Ele queria que a terra ficasse. Ele fala, e haja luz, e houve luz. Qual é a área da sua vida hoje que você precisa dizer, e haja luz, e haja alegria? Isso é tão bíblico, irmão, porque a Bíblia diz que o salmista, em um dado momento quando ele estava triste, ele falou consigo mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Usa a palavra é violenta. Está aí o tema da ministração hoje à noite. A palavra de Deus é violenta. Ihu! Versículo 6. Olha o que diz aqui, ó. Mas vós sereis chamados, isso aqui se refere ao tempo de hoje. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a pobreza das nações. Como é, vai? Comereis o quê? As riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Irmão, tudo que existe sobre essa terra é nosso. Rapaz, o pastor está tão alegre hoje que está doido. Estou mesmo. Segura aí o seu dedinho aí. Vai para o livro de Salmos, capítulo 8. Vai lá. Segura o seu dedo aí. Salmos, capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Olha o versículo 3. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra e coroaste. Deste-lhe o domínio sobre todas as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste.
Olha como isso aqui é forte, querido. Eu quero ler de novo aqui o versículo 3. Ele fala assim, ó: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. De vez em quando a gente tem a síndrome da diminuição, não é não? De vez em quando eu tenho também isso aqui. A síndrome de se diminuir. O que sou eu, Senhor? Quem sou eu diante de tão grande céu? Ó, acaba vai diante da praia assim: quem sou eu, Pai, diante de um mar tão grande como esse? Quando está voando no avião, que olha lá, né? Aquela imensidão. Quem sou eu, Pai, diante dessa grande imensidão? Ele responde. Aqui no versículo depois ele responde: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Ó, por que ele fez por um pouco menor do que ele mesmo? Você percebe que, olha irmão, escuta, olha para mim agora. A comparação de Deus com você não é com um violão, não é com um microfone. A comparação de Deus não é com um pedaço de pau que está lá fora. A comparação de Deus com você não é com um carro novo ou velho que está aí no estacionamento. A comparação de Deus com você não é uns com os outros, porque a gente é assim, né? Às vezes o irmãozinho ou a irmãzinha chega na igreja, aí olhou aquela pessoa que está no mesmo nível que a gente, mora no mesmo bairro, no mesmo condomínio, às vezes na casa vizinha, aí o cara vem com a roupa nova e diz: olha, de roupa nova. Aí chega um carro novo, olha, de carro novo. Aí se entristece porque não tem um carro novo, não tem uma roupa nova. Ei, tu está se comparando com alguém muito pequeno. Me permite dizer, não estou querendo diminuir ninguém aqui não. Porque a comparação de Deus foi Ele comparar você com Ele. Aumente seu nível hoje à noite, meu filho. Por isso que eu digo, irmão, a palavra de Deus é violenta. Enquanto a gente muitas vezes se compara com coisas pequenas. Fulano tal tem um emprego melhor do que o meu, fulano tal ganha mais do que eu, fulano tal foi para tal lugar e eu não fui. Ai, meu Deus. Se compara com alguém maior, meu filho. Eu vou ler de novo para você perceber aqui, ó. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Aí ele usa a expressão por um pouco. Por um pouco menor do que... Esse silêncio é massa, velho. Eu estou escutando aí o tique e o teco conversando com o outro. Rapaz, é mesmo, é? Que coisa. Por um pouco menor do que Deus. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando a gente pensa que é fraco, aí é que a gente é forte. Quando você olha para você mesmo, rapaz, como eu sou fraco. Aí de uma hora para outra, parece, eu me lembro às vezes quando eu estou fraco, eu me lembro daquela palavra, onde o Senhor fala com o grande homem de Deus, e ele diz assim: por um acaso pode reviver esses ossos? Aí o Fomo fala para ele: tu sabes, ó, jogando para Deus a responsabilidade. Irmão, joga para Deus a responsabilidade, joga. Tu sabes, Senhor. Parece até que é alguém religioso. Tu sabes, Senhor. Aí o Senhor fala com ele: profetiza, filho do homem. Abre a tua boca. E quando o homem começa a falar, a Bíblia diz que ossos começaram a se juntar com ossos, irmão. Eu vejo aqueles zumbi, né, se levantando assim, e tomando forma, entende? De vez em quando é a gente assim. A gente está tão fraco. E aí o Senhor nos enfia uma palavra. E aquela palavra faz a gente encher o peito. Ah, não? Acontece com você isso? Acontece comigo. De vez em quando as minhas orações, aí eu falo: Senhor, eu estou só um caco. Eu sou humano igual a você, irmão. Aleluia. Quem aqui nunca fez uma oração dessa? Levanta a mão aí, meu. Ninguém levantou a mão. Graças a Deus que eu não estou sozinho nessa. Oh, aleluia. Senhor, estou só o caco hoje, meu Pai. Me ajuda, Jesus. Na tua força sou forte.
Na tua riqueza sou rico. Ah, meu filho. Essa Tati é uma onda. Eu te amo, Tati. Aí ele fala aqui, ó, verso 5: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Meu Deus do céu. O que está sobre você não é pouca coisa, querido. O que está sobre você é glória e honra. Aleluia. Sabe, existe uma outra passagem na Bíblia que diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Servi ao Senhor com temor e alegria, e alegrai-vos nele com tremor. Volta comigo para o livro de Isaías, capítulo 61. Vai lá, tem algo que está no meu coração para finalizar e compartilhar com você. Olha o que ele diz aqui, ó, versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Irmão, eu não sei se você tem fé assim como eu vou te falar, mas a gente tem que viver uma vida com um tipo de expectativa de crer que existem coisas que, muito embora venham de longe, elas estão vindo para nos acrescentar. Vindo para nos acrescentar. Aleluia, vindo para nos acrescentar. Vindo para nos acrescentar. Aleluia, tem coisas que estão vindo para nos acrescentar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Tem coisas, eu não sei o que é. Mas existem coisas, eu falo coisas porque eu não sei o que é. Existem coisas que foram enviadas por Deus para nos acrescentar. Estão chegando. Aleluia. Sabe, eu me lembro de um homem que a Bíblia diz que ele estava diante de um grande desafio. E por 7 vezes ele orou. E na 7ª vez, quando ele envia o seu servo, o servo volta com uma resposta, com um testemunho, com uma verdade. Ele diz assim: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquele homem diz: olha, corre e avisa o rei que prepare o carro, prepare-se totalmente, porque haverá ruído de uma abundante chuva. Eu ouço o ruído de uma abundante chuva, irmão. A única vez que eu preguei essa palavra foi no ano de 2017. E eu vou te falar, o ano de 2017 foi um ano que houve um grande rompimento lá no Farol na época. A gente derrubou as paredes, a gente ampliou a igreja. Eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Aleluia! Uma abundante chuva. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Chuva! Chuva trazendo provisão. Chuva trazendo resposta. Chuva trazendo mudança. Chuva trazendo transformação. Chuva mudando aquilo que era morte em vida. Chuva! 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 Oh! Ei, que venha chuva, Pai. Que venham, Pai, as estações. Que venham, Pai, aquilo que tem sido enviado para nós, para nos acrescentar, para nos favorecer. Que venha, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nada pode impedir. Oh, aleluia. Ele mesmo disse: a palavra que eu lançar não voltará para mim vazia, sem antes cumprir aquilo que me apraz. Ei, meu filho, a palavra que eu estou lançando hoje à noite, por uma inspiração do Senhor, porque não sou eu que estou falando isso aqui. Não estou falando isso para lhe alegrar, não, irmão. Eu estou falando isso por inspiração do Senhor. Há uma chuva vindo sobre nós, para nos favorecer, para nos acrescentar, para nos fazer ir para lugares onde nós nunca fomos. Há uma chuva de facilitação, há uma chuva de portas abertas, há uma chuva de janelas abertas para nos acrescentar e favorecer. Há uma chuva divina. Oh, aleluia. Oh,
aleluia. Há uma chuva para concluir projetos inacabados. Oh, aleluia. Começou uma coisa e não terminou. Há uma chuva. Há uma força de Deus hoje à noite para concluir essa obra. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, 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 ronde na mamache kembrocone cambro socolone cai. Recadombre coche de mamana candro coche de bamana hai. Erdo sicarano momone cantro ne mamana hai. Felizes são aqueles que não viram e creram. Felizes são aqueles que não viram, que não sentiram, que não apalparam, mas com os olhos da fé perceberam, com as mãos da fé tocaram, com o nariz da fé sentiram o cheiro. Oh, aleluia. Recadombre ramamana xerebra sarababanahai. Quando as pessoas pensam que você foi derrubado, aí é quando Deus levanta você com força, com ousadia. Ei, o cair é do homem, mas levantar é de Deus. Hoje é uma noite que Deus levanta você. Ei, eu vejo aqui, irmãos, pessoas, mulheres ou maridos que estão aqui, cujos os entes queridos não se renderam ao Senhor. Ei, recadombre ramamana xerebra sarababanahai. O Senhor envia uma palavra para você. Não desiste. Recadombre mamamana cantro nemerahai brosé. Muitas vezes, quando as coisas estão prestes a acontecer, as pressões são acentuadas, a dificuldade é acentuada, mas o Senhor está fortalecendo você para mais 1 milha, para mais 2 milhas. Recadombre ramamana xe, ricadombre como momane xarabra sarababana cantara nebrahai. Muitas vezes a pressão financeira é grande, mas o Senhor fala para você: não desiste, porque você é próspero, porque você é abençoado, porque você é suprido. Oh, aleluia. Pode haver perseguição, mas eu digo uma coisa para você: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Oh, glória a Deus. Confia nessa palavra. Oh, aleluia. A Bíblia diz que aquele que prometeu também é fiel para cumprir. Hoje à noite é noite de riso. Dê um sorrisinho para alguém do seu lado. Dê um sorrisinho para ele. Pela fé. Tem hora que a gente age pela fé. Pastor, eu não tenho vontade nenhuma de rir. Ria pela fé. Pela fé você ri. Oh, aleluia. Pela fé você ri. Vem cá, o Ministério de Música. Pela fé a gente dança. Pela fé a gente canta. Pela fé, irmão. Aleluia. É pela fé. Pastor, eu cheguei aqui só um caco. Deus ajunta os cacos pela fé. Cheguei aqui quebrado. Deus desquebra pela fé. Aleluia. Versículo 7. Olha o que a Bíblia diz aqui. Em lugar, versículo 7 de Isaías 61. Em lugar da sua vergonha. Ai, pastor, passei uma vergonha tão grande. Eu estou usando essa expressão ai, né? Isso não é Deus não, irmão. Aleluia. Pastor, passei uma vergonha tão grande. Em lugar da sua vergonha, tereis dupla honra.
O diabo chega para você, ele vem para você e fala um bocado de coisa no seu ouvido. Aí, vergonha, vergonha, vergonha. Em lugar da vergonha, dupla honra. Pastor, não tenho dinheiro para pagar minha passagem para ir para casa hoje. Em lugar da vergonha, dupla honra. Dê um sorriso. Pastor, vem, sei o que. Vergonha, dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. Engole essa, diabo. Dupla honra. Oh, glória a Deus. Em lugar da vergonha, dupla honra. Dupla honra. Levante sua mão assim, levanta ela assim. Diga assim, dupla honra. Venha. Diga assim, dupla honra. Venha. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade, viver em tuas promessas, eu sei. Viver em tuas promessas, eu sei. Diga, e eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. A minha vida está em Deus. Eu vivo pela fé. De pé em pé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De pé em pé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Segura. Vou avançando. Aí o diabo chega para você e vai dizer assim para você: vou lhe quebrar. Aí você vai dizer assim: não vai não. Vou lhe trazer tristeza. Não vai não. Ei, eu vou parar o que Deus tem para você. Não vai não. Ei, eu vou lhe trazer angústia. Não vai não. Ei, eu vou lhe trazer vergonha. Não vai não, meu filho. Não vai não. Olha o que a continuidade do versículo fala. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Peraí, tem algo aqui. O que é exultar? Exultar é se alegrar. Agora escute isso, irmão. O que é herança? Herança é algo que alguém ganhou, conquistou e deixou para uma outra pessoa que não fez nada, só recebeu. Deixa eu te falar, irmão. Salvação é isso. Tu não pagou, tu não trabalhou, tu não fez nada, só recebe. Aleluia. Aleluia. Em lugar da afronta exultareis, alegrar-vos-eis na vossa herança. Ei, você está olhando para o lugar errado. Olhe para o lugar certo. Olhe para o lugar certo. Aleluia. Aleluia. Olhe para o lugar certo. O diabo falando: Thaís, vai aqui. Não vai não.
Maior é quem está em mim. Maior é quem está em mim. Maior é quem está em mim. Ei, maior é quem está em você. Aleluia. Aleluia. Dê um sorriso para alguém do seu lado. Dê. Ó, irmão, eu estou daqui olhando, sabe? Eu estou olhando daqui. Tem gente que está rindo assim, ó. Não entrou ainda no espírito não ainda. Não entrou não. Olha quando tá rindo assim, ó. Não entrou não no espírito ainda. Não entrou não, meu filho. Ei, deixa eu te falar, irmão. Um culto desse é melhor do que uma piada bem contada. Sabe por quê? Porque uma piada bem contada não muda a sua vida. E a palavra de Deus muda. E eu não vou retroceder. E pode vir o que vier. A minha vida está em Deus. A porta, Marcelo. E nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Dê uma glória a Deus aí. Aleluia. Você pode se assentar, amém, querido? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. O diabo não tem força de parar a gente não, querido. Amém. Aleluia. Maior é quem impulsiona a gente. Aleluia. Sabe, eu vou falar uma coisa para finalizar com isso. Eu, quando era garoto, não tive a oportunidade de ter aqueles carrinhos de controle remoto. Se eu tive, eu acho que não me lembro. E toda vez que eu via na televisão, eu tinha vontade de comprar um. Aí toda vez que eu faço uma viagem, aí eu compro, né? Eu gosto de comprar. Eu gosto quando eu estou sozinho, eu brinco com isso. Eu comprei um agora. Em 2020, quando eu fui, eu comprei um pequeno. Aí Gabrielzinho, nosso neto, viu o carro, né? Aí disse, vou dar. Dei com pesada pega aquele carrinho. Pensa num presente que foi difícil de dar. Eu dei a ele. Aí quando eu me lembro de um carro, quando eu era garoto, que era uma propaganda muito grande, era assim, Máximo GSE, alguma coisa assim o nome do carro. E aí quando eu estava lá, já nos últimos dias, no último dia, quando eu fui passando numa loja que eu olhei, quem estava lá? Aquele carrinho, quando eu era criança. Aí passou aquele filme assim na cabeça, na memória. Aí eu olhei para aquele carrinho e eu percebi, eu posso comprar esse carrinho agora. E sabe, queridos, aquilo ali não teve significado nenhum para a Maísa, porque ela não entendeu aquilo. Mas para mim teve significado. Que significado foi aquele? Eu percebi aquele carrinho como um mimo de Deus para mim. Eu fui naquela sessão, as lojas que eu entrei, eu não tinha ido em nenhuma sessão de brinquedo. E nesse dia, especialmente, no último dia, que foi no sábado pela manhã, ou foi na sexta pela manhã, aí quando eu entrei naquela loja, aí eu vi uma sessão de brinquedo, eu digo, vou comprar alguma coisa para alguém. Esse alguém era eu. Aí comecei a procurar lá e tal, aí vi uns carrinhos assim embaixo. Aí quando eu me abaixei, que eu olhei assim, por trás tinha uma caixa preta bem grande. Aí eu digo, rapaz, acho que alguém escondeu isso aqui. Aí quando eu peguei, que eu olhei, que eu vi o carrinho, ó. Aí comprei o carrinho, trouxe o carrinho. E sabe, eu percebi naquilo, querido, a bondade de Deus.
Porque muito embora aquele sonho, que era um sonho de criança, ele tenha ficado para trás, Deus não esqueceu o desejo do meu coração. Uma coisa tão boba, irmão, um carrinho. Barato. Eu queria que você colocasse diante do Senhor. Sabe, tem coisas que estão como desejo, que estão frustrando você. Coloca isso diante do Senhor. Porque eu acredito, sabe, em um Deus que até mesmo as mínimas coisas Ele pode e Ele quer providenciar. Amém? Tinha sido algo que não esperava, mas foi assim, aconteceu. Aleluia. Aleluia. O pastor está pronto para dar. Com muito pesar posso dar, mas eu espero que não, amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.